Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast, onde vamos continuar o nosso último livro do Caderno de Oração, a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Padre, obrigada por estar aqui conosco, mais uma vez, para falarmos desta oração tão importante que o próprio Jesus nos ensinou. Marina, e também aqueles que nos acompanham. Nós estamos nestes episódios falando sobre a oração, e falar de oração quer também nos ensinar algo muito importante. Mais do que ensinar a rezar, nós precisamos aprender a falar com Deus, e é isso que nós estamos descobrindo com muita alegria, que a oração é esse grande tesouro que a Igreja nos dá e nos ensina, nos aponta a direção de Deus, o caminho de Deus, o caminho do céu, e somente se salva aquele que aprende também a rezar. Bem, no nosso episódio anterior nós falamos sobre estas duas formas do Pai Nosso que são apresentadas por dois evangelistas. O primeiro Mateus e depois Lucas. E para que a gente consiga até passar para os nossos amigos a diferença dessas duas formas de rezar o Pai Nosso, nós iremos rezar para vocês, iremos ler aqui a diferença de cada um do Pai Nosso, cada Pai Nosso. Então começo pelo de Mateus, Padre. Mateus, que tem este Pai Nosso que foi introduzido liturgicamente e que ele é mais completo, digamos. Mas vamos deixar para a leitura. Então Mateus diz: nas vossas orações não usei de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lo pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Se o senhor puder nos apresentar o Pai Nosso de Lucas, Padre, por gentileza. O Pai Nosso de Lucas está no capítulo 11, a partir do versículo 1. Estando em certo lugar, orando ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Respondeu-lhes: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair na tentação. Acho que podemos iniciar, Padre, esta leitura do Pai Nosso, quem sabe por essa última parte, a parte da tentação. Hugo Vani, ele fala sobre esta discussão teológica de que a tentação ela pode ser entendida como algo que Deus nos faz, Deus nos tenta. E não seria isso, não é, Padre? Não é Deus que nos tenta. Exatamente. Existe uma grande discussão teológica em torno disso. Pareceria que nós, na oração, pedimos a Deus para não nos deixar cair em tentação ou cair no mal, como se Deus o permitisse. Obviamente que Deus não quer que nós vivamos em tentação, e essa tentação nós precisamos entender como a apostasia. Em Lucas, de modo especial, a gente pensa aqui na apostasia, a negação de Deus, a negação da fé, e justamente nós que rezamos, nós os batizados, aprendemos a entrar na vontade de Deus e não viver longe de Deus. Pensamos isso a partir do Gênesis, quando a serpente usurpa a palavra de Deus e fala ao primeiro homem e à primeira mulher. Eles deixam de lado a palavra de Deus, deixam de lado Deus, que lhes falou por primeiro, para ouvir a serpente. E é por essa catequese que eles caem no pecado, caem na morte, se afastam de Deus. Jesus, porém, quando se encontra no deserto com o demônio que o tenta,
Jesus responde sempre com a palavra de Deus. Em algumas situações, Jesus faz o demônio se calar. Os espíritos impuros são impedidos por Jesus a se calar. Eles não podem dizer nada, porque a única palavra que deve ressoar no mundo é Jesus Cristo. Portanto, essa armadilha que o demônio nos apresenta pode nos fazer, de fato, cair também nesse engano de ouvir a palavra que não vem de Deus, ouvir a palavra do demônio e seguir essa palavra, cair também no pecado, na apostasia, na morte, na infidelidade. E, portanto, quem reza e escuta Deus, escuta Jesus, que ensina a rezar, é aquele que permanece no amor, que permanece em Deus. Uma outra parte que tem uma diferença muito grande nos dois evangelhos é o início, né? Então aqui Mateus fala, Pai nosso que estás nos céus. Ele trata aqui como este nosso, esta comunidade que ora junta, e o Pai que está no céu, no sentido de nós, como humanos, conseguimos entender que ele é elevado a nós, né? Já Lucas trata de uma forma muito mais simples, né? Ele trata como se, quando se fala o Pai, ele teria essa leitura do que Jesus ensina, o Abá, né? Abá, Pai, e que é representante como o Pai, né? O Deus Pai que está nos céus. É isso, não é, Padre? Mateus fala aos judeus e Lucas fala aos gentios, aos pagãos. E veja que interessante, os judeus são aqueles que já têm por tradição uma religião dirigida ao Pai, a Javé. São eles convocados, reunidos em torno do culto a Deus Pai. No entanto, Lucas, quando fala essa fórmula do Pai Nosso aos pagãos, quer também trazê-los para perto de Deus, para perto da comunidade. Ou seja, e viver na comunidade essa relação com Deus, essa relação que progressivamente vai passando de uma religião de culto a uma religião de intimidade para ser a família de Deus, nos faz nos aproximar do céu. E aqui a gente podia até pensar camadas de céus até chegarmos ao céu por excelência, o Santo dos Santos. Veja como que nós progressivamente vamos aprendendo a rezar. Aprendendo com fórmulas, com petições. Em Mateus 7 petições, em Lucas 5 petições. Mas vamos aprendendo aqui a nos aproximar daquilo que é o centro da nossa fé. Aprendemos a ser comunidade, aprendemos a ser irmãos, aprendemos a vencer as tentações, aprendemos que Deus é Pai, porque sem Jesus a gente não poderia saber que Deus é Pai. Ou seja, a experiência que tem o povo de Deus é que Deus é Criador, que Deus é providente, mas é Jesus quem nos insere nessa intimidade, nessa familiaridade com Deus. Tanto é que Jesus continuamente diz, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do Pai. E também no Pai Nosso a gente aprende com Jesus a querer, a desejar fazer a vontade de Deus. A próxima frase, né, do Pai Nosso, a continuação dele é santificado seja o teu nome. E Hugo Vani nos fala que nós não precisamos que Deus seja santificado. Porque se Deus é santo, como é que nós vamos santificá-lo? E daí, Padre, como fica isso? Pensamos que Deus é santo, santo, santo. Isaías 6 nos mostra a liturgia celeste e os serafins, toda a milícia celeste, canta esse canto de louvor, de ação de graças a Deus que é santo, santo, santo. Não existe aqui uma ideia de superlativo, que Deus é santíssimo, mas que Deus é infinitamente santo. E nós, quando percebemos que Deus é santo, como Isaías, nós também concluímos que somos infiéis, que somos pecadores, que somos distantes dessa santidade de Deus. E, portanto, na oração do Pai Nosso existe também uma ideia de que nós precisamos sair do nosso pecado, sair do mal, fugir às tentações, para entrar na santidade de Deus. Então não é porque nós rezamos dizendo que
o nome de Deus seja santificado que Deus se torna santo. Mas é porque Ele é santo que nós também somos chamados e é possível para nós entrar nessa família de santidade. E também nos tornamos santos. E aqui é preciso dizer uma coisa que comumente a gente não escuta. A gente escuta que a igreja é santa e pecadora, que somos o povo santo e pecador, mas é preciso dizer que nós somos o povo santo. O pecado é algo que veio muito depois da criação, e Jesus, quando assume a humanidade, não assume o pecado, porque o pecado não faz parte da natureza humana. Então precisamos nos convencer e dizer cada vez mais que nós somos santos e chamados à santidade porque Deus é santo. Uma outra diferença bem, a continuação não é uma outra diferença, que obviamente tem esse lado mais teológico, venha o teu reino e seja feita a sua vontade na terra como no céu. E de Lucas é muito mais sucinto, né, padre? Como que é essa parte de Lucas? Seja santificado o teu nome e venha o teu reino. E depois, em seguida, já pede, né, o pão cotidiano, né? Ou seja, aqui a gente tem uma questão muito interessante também, que é o reino de Deus. O reino de Deus é Deus mesmo. E é no reino de Deus que nós fazemos a vontade de Deus. O reino de Deus não é uma categoria sociopolítica, mas o reino de Deus é uma consequência desse encontro com Deus e que nos faz ser santos, mas que também santifica os demais. O pão que nós pedimos, pão cotidiano, porque nós precisamos do trabalho, precisamos do pão, e precisamos também do pão do céu, nos faz viver a solidariedade com os irmãos. Assim como também depois, Marina, a gente vai dizer que Deus nos perdoe, assim como nós estamos predispostos, desejosos de perdoar também aqueles que nos ofendem. Ou seja, do que adiantaria nós rezarmos o Pai Nosso, ou rezarmos até mesmo a Eucaristia, se depois não perdoamos os irmãos, se depois nos devoramos uns aos outros? Ou seja, isso diante de Deus seria de uma tal afronta. Deus não se agrada da oração daqueles que rezam a Deus com os lábios, mas têm o seu coração longe de Deus, ou seja, que não vivem o Pai Nosso, que não vivem essa intimidade com Deus, mas também essa intimidade com os irmãos. É interessante porque no catecismo ele fala o seguinte: nós recebemos a palavra, Deus nos dá a palavra e nós temos que recebê-la. E no recebimento desta palavra nos convertemos. É isso, né, padre? Não adianta rezarmos da boca para fora se a gente não introduz essa palavra no nosso coração. Bem, padre, eu acho que falamos, o senhor acabou de falar do pão nosso, né? As nossas dívidas, e falamos sobre essa questão da tentação, que é algo muito forte, né? E que a gente tem que ter este cuidado teológico. Padre, acho que chegamos no nosso último episódio do Caderno de Oração. Foi uma caminhada longa, porém muito, muito gratificante. O que será que vamos fazer para os nossos espectadores nos próximos episódios, né, padre? Imaginei de fazermos uma reunião de todos os cadernos de oração e, quem sabe, fazermos uma roda de conversa sobre isso com o nosso outro apresentador, não é, padre? Isso seria interessantíssimo, porque nesses cadernos de oração a gente percebe que existe um tesouro imenso guardado nos grandes depósitos das igrejas. E que bom seria que nós pudéssemos apresentar-nos ao povo de Deus, que muitas vezes está tão faminto da palavra de Deus, de aprender sobre a oração, e por isso que nós nos propomos, né, fazer essa grande síntese de todos esses cadernos num próximo episódio, para pensarmos então o quanto também nós avançamos aqui no nosso conhecimento e na nossa maneira de rezar. E depois do próximo episódio teremos surpresas, que nem nós sabemos o que será, não é, padre? Sim, porque justamente, Marina, nós nos deixamos também guiar pelo Espírito, pela providência de Deus, e às vezes nós temos um projeto, mas Deus nos conduz por outros caminhos. E é preciso então ser dóceis
a esses caminhos de Deus, entregando a cada dia nossas amarguras nas mãos de Deus e recebendo dele a sua doçura. Assim somos mais cristãos, somos mais discípulos e aprendemos então a fazer da nossa oração no dia a dia, no cotidiano também, uma ação de graças a Deus e uma forma de amar os irmãos. Muito bem. Obrigada, Padre, e nos vemos no nosso próximo episódio. Eu que agradeço, Marina.